Irmãos, sem mais delongas, vamos ao texto da palavra do Senhor. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Nós temos vivenciado dias terríveis. O mundo tem sido açoitado por fenômenos climáticos. O mundo tem sido açoitado por pandemias. O mundo tem sido açoitado por enfermidades, por terremotos, maremotos, erupções vulcânicas, crise social, moral, relativização da verdade, o pecado, a iniquidade que tem ganhado força no mundo. Cada dia mais a igreja tem sido inibida de testemunhar, mas Deus, Ele sempre teve uma testemunha na terra. Nunca faltou uma testemunha para o Senhor. No início da primeira civilização, a violência cresceu e dominou o mundo de tal maneira que se tornou insuportável aquele mundo, e Deus decidiu destruir com o dilúvio. Mas havia uma família remanescente, que foi a família de Noé. Deus sempre levanta o remanescente para testemunhar. E logo após o dilúvio, Deus escolhe Abraão para formar um povo especial, zeloso de boas obras. E nos últimos dias Ele levantou a igreja para ser testemunha da sua verdade. Nesta noite eu quero falar de 3 pilares do arrebatamento. Muitas vezes nós anelamos por algum encontro, algum evento que está agendado e fica aquela expectativa para o dia da chegada. E quando se sabe o dia que vai acontecer, aí se vai contando os dias para esse acontecimento. Por exemplo, um casamento, quando vão reduzindo os dias para chegar ao casamento, imagina a expectativa, o coração acelerado, às vezes até calafrios, e dizem que alguns noivos no dia caem numa crise de choro, a despedida do lar, da família, mas há uma expectativa por trás pelo grande dia, o dia da formatura, o dia de iniciar o trabalho do primeiro emprego que conseguiu. Então, aquela expectativa grande. Mas eu quero falar de um dia nesta noite que nós não temos uma agenda do dia fixo, mas de um evento que vai acontecer a qualquer momento e pode ser hoje à noite. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 a 18. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Irmãos queridos, por favor, não feche a sua Bíblia. O apóstolo Paulo,
na sua segunda viagem missionária, fundou a igreja de Tessalônica. E essa igreja, ela surgiu debaixo de uma pressão muito grande. A perseguição a Paulo, a Timóteo, a Silas, que estava com ele, foi intensa, foi ferrenha, e ele teve que deixar a cidade de Tessalônica e ir para Bereia, de Bereia para Atenas. E quando ele estava cerca de 500 quilômetros de distância, ele entrou em desespero. Já fazia alguns meses que ele não recebia notícia da igreja de Tessalônica. E ele queria saber como os irmãos estavam, e ele mandou que Timóteo fosse lá saber. Quando Timóteo retornou, ele disse: agora reanimou a nossa alegria, a nossa esperança, pois pensávamos que o inimigo pudesse ter atingido e o nosso trabalho se tornado em vão, mas pelo contrário, a notícia que recebeu da igreja é que os irmãos estavam firmes naquilo que Paulo havia pregado. Porém, ele tem alguns questionamentos que estão dentro da igreja. E entre eles está a questão que alguns irmãos estão morrendo, estão indo na frente. E como a doutrina da volta de Cristo começa dizendo que todo olho verá, o sermão escatológico diz que assim como o relâmpago sai no oriente e se mostra no ocidente, e todo olho verá, parece-nos que alguns irmãos começaram a se preocupar, porque alguns estavam morrendo. Como seria, já que a expectativa da volta de Cristo, ela sempre foi iminente, é algo que está às portas. Nenhum cristão deve viver como se Cristo fosse voltar amanhã, depois da manhã, no próximo mês, no próximo ano, mas sim esperando Ele hoje e agora. A esperança da igreja deve ser uma esperança presente, imediata. E quando Paulo recebe a notícia, então ele escreve e diz a partir do versículo 13: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Eu quero colocar aqui o primeiro pilar, o primeiro fundamento, a primeira coluna da sustentação da doutrina do arrebatamento. A palavra arrebatamento que está aqui no texto, e seremos arrebatados, vem do grego harpazo, que é o verbo tirar com força, levar. É quando alguém não espera e alguém chega e arranca com força, é arrastar para longe. Quem crer que vai ser arrastado aqui pelo poder de Cristo Jesus? Quando ninguém menos espera, vai acontecer. E o fundamento para aqueles que estão questionando acerca dos irmãos que estão partindo, como será na volta do Senhor? O primeiro fundamento que nós precisamos enxergar aqui é o fundamento da fé. Diga comigo, fé. O apóstolo Paulo nos mostra que o que fundamenta que a igreja será arrebatada é a crença na morte e ressurreição de Cristo. O versículo 14 diz: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. A crença na morte expiatória de Cristo e a ressurreição gloriosa de Cristo assegura que aqueles que crêem nele, se um dia tombarem nessa terra, um dia ressuscitarão quando Ele voltar. A crença, a fé em Cristo determina
que a igreja vai triunfar sobre a morte, porque o seu Senhor triunfou sobre a morte. Quem tem esta esperança aqui? Quem tem esta esperança? Irmãos, é essa fé, é essa alegria que vem da fé que nos move. O meu pai, ele já partiu. Os meus avós partiram em Cristo, porque não é o fato de alguém ter morrido que garante que vai participar do arrebatamento. O apóstolo Paulo deixa claro que aqueles que morreram em Cristo, os que estão dormindo em Cristo, aqueles que depositaram a sua fé em Cristo, a morte de Jesus foi por todos os pecadores. A ressurreição de Jesus é a garantia da esperança. Então nós precisamos primeiro nos fundamentar na fé em Cristo Jesus, naquilo que Ele fez, naquilo que Ele realizou. Então a garantia do arrebatamento não está nas nossas qualidades. A garantia do arrebatamento não está na nossa beleza física. A garantia do arrebatamento não está no poder aquisitivo, no status social, não está naquilo que eu faço, não está nas minhas habilidades, nos dons que eu exerço, não. A garantia do arrebatamento está na morte e ressurreição de Cristo Jesus. Ninguém será arrebatado pelo que faz para Deus. Ninguém será arrebatado pelo que tem dentro de casa, no banco, em algum lugar. Ninguém será arrebatado pelo fato de não ter alguma coisa, por ser pobre, por ser excluído da sociedade, por viver nas margens sociais. Não! O arrebatamento depende exclusivamente da fé na morte e ressurreição de Cristo Jesus. É o fundamento de tudo. E o que eu faço não conta. O que eu faço é justamente pelo que Ele fez. Nós não fazemos para a salvação, nós fazemos porque somos salvos. Porque toda árvore que é plantada pelo Evangelho, ela dá bons frutos. E todos aqueles que são alcançados pelo Evangelho experimentam um novo nascimento para viver uma nova vida. É isso que o Senhor espera. Se alguém não está frutificando bons frutos, é porque não nasceu de novo. É porque ainda não respondeu o chamado da fé. Então, o arrebatamento é para os que creem na morte e ressurreição de Cristo. O arrebatamento é uma mensagem que tem fundamento principal aqui, é a morte e ressurreição de Cristo. É o que garante para a igreja na terra que um dia ela vai triunfar sobre a morte. É a crença que Jesus morreu por ela e que ressuscitou para lhe dar esta esperança. Então esse é o primeiro fundamento. O segundo, diga comigo, esperança. A esperança é algo que é gerado pela própria fé. A esperança é o oxigênio da igreja. Ela tem que viver movida pela esperança. Quando os irmãos começaram a se preocupar com aqueles que estavam partindo, o que será agora? Aí Paulo diz, versículo 13: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Paulo não usou a palavra morte aqui, ele usou o eufemismo para dormir, que quem dorme vai acordar. Então ele já anuncia aqui que a igreja tem esperança. A partir daqui está dormindo, quem dorme vai acordar. Para que não, ele diz, vos entristeçais como os demais que não têm esperança. A igreja de Cristo, ela está no mundo, mas não pertence ao mundo. E aqueles que estão em Cristo estão distinguidos pelo fato de pertencerem ao povo da esperança. Essa mesma esperança que advém daquilo que Cristo realizou. A igreja não é um povo que vive aleatoriamente como alguém que está jogando dados, que está
apostando em alguma coisa. Não, ela vive na esperança que o Cristo vai voltar e que vai lhe levar para o céu. A esperança é o oxigênio da igreja. E se nós vivermos sem esperança, para onde iremos? A igreja precisa estar nutrida de esperança, porque a esperança é que move ela por aquilo que ela não vê, mas garante que ela espera. E a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. É não vendo, mas esperando. Não vendo, mas crendo. A igreja está sendo movida pela esperança. É a esperança que nos conduz para Ele. Então nós precisamos estar nutridos de esperança. E eu gosto de uma expressão que foi cunhada por um filósofo alemão, Ernest Bloch, princípio e esperança. E Ernest Bloch, ele fez uma análise social, em que ele percebeu que nas igrejas sempre estava uma mensagem de esperança. Na igreja sempre se pregava uma mensagem de esperança. E o mundo precisava de esperança, mas de uma esperança diurna, acordada, consciente e movente. Porque uma esperança que não move, não é esperança, ele diz. E ele via isso no cristianismo, porque cremos, avançamos e pregamos, nos santificamos, nos preparamos e frutificamos na nova vida, como nova criação, porque temos esperança. O princípio esperança é o que sustenta alguém em meio às crises, é o que lhe dá resiliência em meio às dores, é o que lhe fortalece em meio à agonia. Então Paulo diz para que não sejais ignorantes acerca dos que já dormiram. Eu não quero que vocês vivam como alguém que não tem esperança. A igreja é o povo da esperança. Nossa esperança é a sua vinda. Jesus em breve vem nos buscar. Quando Paulo começa a dizer, se o primeiro pilar, diga comigo, é a fé. Segundo, esperança. Terceiro, a palavra de Deus. A palavra é a doutrina, é a orientação. Todos nós precisamos de uma lâmpada em meio à escuridão. Todos nós precisamos de indicadores. Todos nós precisamos de uma pista para seguir. E a palavra, ela vem para nos doutrinar. E o apóstolo Paulo diz assim, versículo 15: dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor. Então nós precisamos nos apegar àquilo que a palavra diz, àquilo que a palavra ensina, aquilo que a palavra orienta. Não podemos depositar a nossa esperança em coisas vãs, fúteis, passageiras, efêmeras, transitórias. Nós precisamos focar a nossa esperança na volta do Senhor. Precisamos fundamentar a nossa fé sempre na morte e ressurreição de Cristo. Quando pensarmos em qualquer tipo de crise, então pensemos: Cristo morreu por mim, Cristo sofreu por mim, Cristo pagou o preço por mim, mas ressuscitou glorioso para me dar esperança. Então a palavra é o que nos doutrina. E qual é a doutrina do arrebatamento? Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, Paulo se inclui, porque ele faz parte daqueles que esperam a volta do Senhor sempre no dia de hoje. Muita gente já ousou marcar a volta de Cristo e fracassou. O profeta do tabernáculo da fé, ele marcou e fracassou. O adventismo do sétimo dia marcou 2 vezes e fracassou. As testemunhas de Jeová marcaram 3 vezes e fracassaram. Entre tantas outras pessoas e religiões que já marcaram, e dentro do advento da reforma, no primeiro século, já pessoas marcaram também a volta de Cristo.
No século XIX, houve quem marcasse a volta de Cristo no movimento dos irmãos da Inglaterra, de Plymouth. Mas todos fracassaram, porque o povo que tem a sua fé fundamentada em Cristo, a sua esperança viva, orientado pela palavra, ele sabe que o dia da volta de Cristo para ele será sempre o dia de hoje, porque ele espera sempre hoje. Qual o dia que Cristo vai voltar? Para mim tem que ser hoje. Para mim tem que ser hoje. Quem vai com ele hoje se ele voltar? Irmãos, quem vai com Cristo se ele voltar hoje? Irmãos, se não for a graça do Senhor, quem poderá ir? Quem garante? É por isso que o fundamento está na morte de Cristo, que perdoa os nossos pecados. Porque se depender das nossas obras, dos nossos atos de justiça, quem poderá comprar esta graça? Quem está em paz com a sua família? Não precisa levantar a mão. Quem está em paz com a sua vizinhança? Quem está em paz no seu trabalho? Quem está em paz consigo mesmo? Quem está diante de Deus com o coração limpo? Quem está diante de Deus com os pensamentos purificados? Por onde você passou, por onde andou, o que fez, o que deixou de fazer? Como tem tratado o seu próximo? Como eu tenho tratado os meus semelhantes? Será que eu tenho amado como Cristo me manda amar? E o texto diz: dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Paulo está doutrinando os irmãos que aqueles que já partiram na nossa frente, aqueles que já se foram na nossa frente, no dia da volta do Senhor para o arrebatamento da igreja, eles não irão na nossa frente, nem nós iremos na frente deles. O Senhor fará um encontro na mesma hora. Por isso que nós não podemos viver sem esperança. Quando alguém pergunta: você perdeu o seu pai? Diz: não, perdi não. Se perdesse eu não ia vê-lo nunca mais. Ele se foi na minha frente. É um afastamento. Eu disse a meu pai: até breve, porque haverá um reencontro. A esperança nos assegura. E ele diz: não precederemos os que dormem, os que já se foram na nossa frente, porque o mesmo Senhor descerá do céu. Por que o mesmo Senhor? Porque Jesus voltará de forma física mais uma vez, porém não no corpo de carne mais, mas um corpo glorificado. A Bíblia diz no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, que Jesus despediu dos discípulos depois de 40 dias e foi ascendendo aos céus, até que se ocultou na nuvem e desapareceu aos olhos deles. E eles ficaram olhando, só tinha as nuvens. Apareceram 2 homens de branco: varões Galileu, por que estáis olhando desta maneira? Este Cristo que vistes ir, da mesma maneira irá voltar. Da mesma maneira, a Bíblia diz que ele virá nas nuvens, e ele virá com os seus santos, os anjos, para buscar a igreja, o seu povo. E o texto nos diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Serão ressuscitados aqueles que se foram na nossa frente. Eles serão transformados. A Bíblia diz que o que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestirá da imortalidade.
Essa é a grande promessa. E aí, todas as nossas fraquezas, debilidades, que estamos aqui cativos nesse corpo, marcado pelo pecado, sujeito a todo tipo de situação, será transformado num corpo de glória, marcado pela perfeição de Cristo Jesus. Não haverá mais problema de coração, não haverá mais problemas de problema arterial, não haverá mais problema de pressão, não há problema de rins, não há problema de coluna, não há problema de enxaqueca, não há problema físico, porque o meu e o teu corpo será transformado num corpo semelhante ao de Cristo Jesus. Já pensou nesse grande dia que pode ser hoje? Pode ser hoje a volta do Rei. E o texto nos diz assim: depois, versículo 17, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, os que ressuscitaram, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Irmãos queridos, o apóstolo Paulo ratifica as palavras de Jesus no Evangelho de João, capítulo 14. Jesus anunciou a sua morte e seu sofrimento, depois de lavar os pés dos discípulos, a traição, e Pedro disse: não deixa que isso te aconteça, pode ser que todos te neguem, mas eu vou estar do teu lado. Jesus disse: antes que o galo cante 3 vezes você vai me negar. Só para começar. E aí uma tristeza dominou o coração deles, e o Evangelho de João 14 começa assim: não se turbe o vosso coração, não se encham de preocupações, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu não teria dito: eu vou preparar lugar, e se eu for, eu virei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Quem tem a esperança que vai estar ao lado de Jesus um dia, do Cordeiro? É promessa de Jesus, para que onde eu estiver, estejais vós também. A carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20 e 21, o apóstolo Paulo diz: porque a nossa cidade está nos céus, de onde aguardamos o Salvador, o qual transformará o nosso corpo abatido e subjugará todas as coisas pelo seu poder. Então, aquilo que nós não podemos fazer, Ele fará. É Ele quem vai atrair, arrancar da sepultura. É Ele quem vai transformar os corpos. É Ele quem vai puxar para si. Enquanto o mundo pisca os olhos, a Bíblia diz: no momento, no abrir e fechar de olhos, você vai deixar esta terra, você vai deixar este mundo. Se aqui você enfrenta dores, angústias, sofrimentos, perseguições, desprezo por conta do Evangelho, mantenha a tua fé viva no Senhor. Te sustenta, porque o grande dia está chegando. E o apóstolo diz assim: e assim estaremos para sempre com o Senhor, e nada poderá nos separar dele, nada nos poderá desconectar dele, nunca mais. E o texto diz assim: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. A maior palavra de vitória que alguém possa ouvir é que Cristo vai arrebatá-lo. A maior palavra de esperança que podemos ouvir é que Cristo virá nos buscar. Te prepara, irmão, para contar a vitória essa semana. Te prepara para receber a chave. Te prepara que a porta está se abrindo. Olha, irmãos, tudo isso é passageiro. Ela se abre amanhã, se fecha no outro dia. Mas
A esperança no arrebatamento não tem quem possa alterar. Pela vida ou pela morte, a igreja está assegurada. Digo isto pela mesma palavra do Senhor. Paulo diz: e não quero que vocês vivam como aqueles que não têm esperança, mas se cremos, então vamos viver, movido por este oxigênio, a esperança, sustentados, fundamentados na fé e orientados pela palavra do Senhor, que em breve, muito em breve, porque ele diz: eis que cedo venho, e a minha recompensa está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Não é dar salvação, irmãos, isso é dar a recompensa pelo que fez para ele, segundo o seu trabalho. Então vamos fazer o trabalho para o Senhor com alegria, servir o Senhor com alegria, se dedicar ao Senhor com alegria, porque a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15 versículo 58, o apóstolo Paulo diz para a igreja, falando da transformação dos corpos, falando da ressurreição, falando do arrebatamento. Então ele fecha dizendo assim: portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Que Deus abençoe a igreja e nos enriqueça com a sua graça e misericórdia. A igreja se coloca de